Isto é o que você deve lembrar. O fim de uma história é apenas o começo de outra. Afinal, isso já aconteceu antes. Pessoas morrem, velhas ordens passam, novas sociedades nascem. Quando dizemos o mundo acabou, geralmente é mentira, porque o planeta está bem. Mas é assim que o mundo acaba. É assim que o mundo acaba. É assim que o mundo acaba, pela última vez. Oi galera, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a Quinta Estação da N.K. Jemisin. A Quinta Estação é uma publicação de 2017 da editora Morro Branco, é o primeiro volume da trilogia A Terra Partida e tem tradução de Aline Estorto Pereira. Nesse livro a gente vai conhecer a Quietude, um continente marcado por muita instabilidade geológica e vários abalos sísmicos. De tempos em tempos acontecem eventos de grande atividade sísmica, então acontece terremoto, vulcão entra em erupção, às vezes abre fenda na terra, isso afeta o meio ambiente, afeta as marés, que são conhecidas como Quinta Estação. Na apêndice 1, no final do livro, a autora lista todas estas quintas estações que já ocorreram. Por causa desses eventos, dessas quintas estações, os povoados desse continente, conhecidos como comus, que seria aqui uma palavra para comunidade, mas quando eu me referir aqui a comus, entendam do que eu estou falando, essas comus, elas sempre precisam se reconstruir a cada nova estação. Eles também precisam armazenar alimentos, então eles deixam os alimentos estocados em alguns lugares, eles têm também uma bolsa de fuga para caso aconteça uma estação de repente, eles consigam aí sobreviver. Os orógenes são pessoas que nascem com habilidades de controlar esses abalos sísmicos. Para que vocês entendam o que é a orogenia, que é o elemento, acho que principal, um dos elementos principais, melhor dizendo, dessa trilogia, eu vou ler a definição do glossário que a autora apresenta no final do livro, que é a apêndice 2. A definição de orógene: pessoa que possui orogenia, quer seja treinada ou não. Orogenia: a habilidade de manipular energia termal, cinética e formas de energia relacionadas para lidar com eventos sísmicos. Esses orógenes, eles sofrem muito preconceito nessa sociedade, por parte das pessoas que não possuem orogenia. As pessoas comuns aqui são conhecidas como quietos. Inclusive, quando uma criança orógene é descoberta, ela precisa ser resgatada rápido, porque as pessoas da comum ali podem matá-la, até os próprios pais podem, fazer alguma coisa com ela. Então é preciso que essas crianças sejam resgatadas rápido. A orogenia aqui, ela só é permitida pelos orógenes treinados pelo fulcro, que são chamados de orógenes imperiais também. Fora isso, um orógene que não é treinado, ele é perseguido, realmente esses orógenes, eles precisam ser treinados pelo fulcro, mesmo que eles não queiram. Se eles não forem, a prática da orogenia é considerada ilegal e é punida com a morte. Mas o próprio fulcro, que deveria representar um lugar de segurança para esses orógenes, é também um local de opressão. Quem lê o livro vai conseguir entender melhor do que eu estou falando, mas aqui a gente tem a figura dos guardiões, que são pessoas de uma ordem que se diz preceder o fulcro e que a função deles é rastrear, combater, treinar, orientar e muitas vezes punir esses orógenes. E essa orientação dos guardiões, ela vem por meio de inúmeros abusos psicológicos e até físicos, A gente vê algumas cenas aqui muito fortes em que isso acontece. Inclusive, fica aqui o alerta, tá? De gatilho para abuso. Então, se você tem algum gatilho com isso, tenha cuidado ao ler esse livro, tá? Porque, assim, tem uma cena aqui que... Nossa, gente, é muito forte. Mas eu também não posso falar o que é pra não dar spoiler. Mas assim, se você tem gatilho com abuso, e aí
né? Abuso psicológico, abuso sexual. Fica atento, tá? Talvez esse não seja o livro para você. Quando esse livro começa, 3 coisas acontecem em um único dia. O Império Sanzi, que até então governava a quietude, colapsa por causa da destruição da sua principal cidade por um homem vingativo. Uma fenda divide esse continente, expelindo cinzas capazes de cobrir o sol por séculos, e uma mulher chamada Essun chega em casa e descobre que o marido assassinou o seu filho e sequestrou a filha. Esses 3 acontecimentos são logo no prólogo, e a forma como a autora conduz e escolhe narrar a história depois disso pode dar a impressão inicial de que esse prólogo não tem sentido nenhum. Mas confia em mim, tudo que tá aqui faz um mais absoluto sentido, embora em alguns momentos pareça o contrário, vídeo gif da Nazaré confusa, tá? O que eu recomendo quando você for ler esse livro pela primeira vez? Lê primeiro as apêndices, tá? Que são o glossário e a lista de citações. Não tem spoiler, tá? Podem ficar tranquilos, eu fiz isso e não recebi nenhum spoiler. Como é que eu fiz? Primeiro eu li a apêndice 2, que é a apêndice do glossário. Depois eu li a apêndice 1, que é a apêndice onde ela lista todas as estações. E aí eu comecei a ler o livro. Então eu comecei do prólogo e fui lendo. Quando vocês terminarem de ler o livro, voltem e leiam um prólogo de novo, que aí vocês vão ver que faz todo sentido. E se vocês sentirem confuso no meio, lê o prólogo de novo também. Talvez vocês não cheguem a conclusão nenhuma. Eu fiz isso no meio e não cheguei a conclusão, tive que ler de novo no final. Mas assim, eu acho que para essa confusão fazer um pouco mais de sentido, porque a gente começa a fazer teorias. E aí, pra gente fazer essas teorias, a gente volta a ler o prólogo, vê se essas teorias fazem sentido, não recebe resposta nenhuma, continua lendo o livro. No final, quando a gente volta no prólogo e lê o prólogo de novo, absolutamente tudo que tá ali no prólogo faz sentido. É como se o quebra-cabeça se juntasse automaticamente. A N.K. Jemisin, ela tem uma forma muito particular de narrar a história dela. Ela confunde o leitor o tempo todo, não só com o que está acontecendo na história, mas com a forma como ela escolhe narrar essa história. Mas ao mesmo tempo também, ela vai dando, assim como quem não quer nada, umas pistas pra gente. Então, a gente fica, em alguns momentos dessa leitura confuso, em outras partes a gente entende, a gente começa a fazer umas teorias, a gente se pergunta se a gente está entendendo. Então, assim, eu resumiria esse livro com a seguinte frase: não entendi se eu entendi. Aí eu entendi. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não gosto de livros que eu não consigo entender. Então, se a história é fumaceira demais, muito provavelmente eu não vou gostar dela. Só que a Quinta Estação, ela não é uma história que você não entende porque ela é fumaceira. A confusão de A Quinta Estação é pela forma como a autora escolheu narrar essa história, né? Então a gente fica ali meio sem entender mesmo o que está acontecendo. E a gente fica se perguntando se a gente está entendendo absolutamente tudo que ela quer que a gente entenda. Essa confusão é uma característica da forma como a autora escolheu narrar essa história e que, combinado com a escrita dela, que eu achei belíssima, fazem da leitura de A Quinta Estação uma experiência única e muito empolgante. Outra coisa que faz desse livro muito interessante é que é muito perceptível aqui que ele tem uma base científica. A autora não tirou essas coisas da cartola. Ela criou novas coisas, mas ela está se baseando em ciência. Ela conta nos agradecimentos que ela teve a ideia para A Quinta Estação num workshop da NASA. E dá para ver que ela usa as coisas desse workshop com maestria. Aqui ela vai falar de geologia, geografia, oceanografia, biologia, astronomia, entre outros. Nesse livro ela também fala de racismo, violência e preconceito. E o mais triste de ler o livro é ver que quando uma autora como a N.K. Jemisin está falando de algo assim, ela não está inventando, sabe? Ela não está criando metáforas num livro de fantasia para trazer elementos para a história dela. Ela está falando de algo que existe, algo que
muitas vezes ela própria já pode ter sofrido e passado por isso. Então o fato desses orógenes sofrerem preconceito por parte das pessoas que não têm orogenia e serem tratados muitas vezes como inimigo, como animais, é uma representação do racismo. O fato deles terem que trabalhar para o seu opressor e fazer tudo que esse opressor quer, ao ponto de não serem donos nem dos seus próprios corpos, é uma representação da escravidão. Então, assim, é um livro de fantasia diferente, único, com uma escrita belíssima. Então, assim, A Quinta Estação foi um livro que absolutamente todo mundo me recomendou. Todo mundo falou que eu ia gostar. E eu agradeço a todos que me recomendaram esse livro. Porque, assim, 5 estrelas, favoritadíssimo, eu devorei esse negócio, eu amei isso daqui. No momento em que eu estou gravando essa resenha, eu já tô lendo o Portão do Obelisco, então assim, gente, depois do evento que foi ler A Quinta Estação, foi realmente um acontecimento. Assim, eu leria até a lista de compras da N.K. Jemisin, então assim, eu recomendo demais esse livro. Agora sim, as pessoas panfletaram ele pra mim, agora eu vou panfletar ele pra vocês. Então, se você se interessou por esse livro e quiser comprar, por favor, compre na loja da sua preferência, utilizando um dos links que estão no box de informação, comprando livros ou qualquer coisa, utilizando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos. Vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação, compartilha ele para os seus amigos e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Não deixa de me seguir em todas as redes sociais, todos os links como sempre estão no box de informação. Não deixa de assistir esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até a próxima.